Visualização gráfica. As variáveis do gráfico no mercado financeiro são tempo e variação de pontuação ou preço. No nosso caso, a gente vai estar olhando o mercado futuro. No mercado de ação, a gente vai ver isso aqui sendo o quê? Preço, né? No dólar comercial, cambial, isso aqui vai ser o quê? Preço. No mercado futuro é o quê? É ponto. Por isso que a gente não precisa ficar assustado vendo aqueles 5 mil, 5 mil e tanto, e achar que precisa de 5 mil reais para operar. Porque no início, eu até cheguei a ver o dólar futuro no início da minha caminhada, mas eu vi aqueles 5 mil e pouco, eu achei que eu precisava de 5 mil para operar alguma coisa, né? Aí eu até desisti e fui para opções binárias, porque para mim era mais barato, entendeu? Então, o primeiro curso que eu fiz não deu para simular muito bem essa ideia, né? Mas para vocês terem ideia aqui, ó, aqui embaixo está o tempo, né? Essa linha de baixo sempre vai ter o tempo, e aí o preço, conforme essa variação aqui, vai dizer, ó, se está subindo, o passar do tempo, o preço vai subindo, vai caindo, vai subindo, vai caindo, fazendo correções. E tudo é descontado aqui. Exemplo, 2020. O que aconteceu aqui em 2020, nessa época aqui? Que teve essa queda brusca aqui, ó. Covid, confere? Então, o mercado desconta tudo. As notícias, tudo que acontece no mundo é descontado aqui no preço. Beleza? Partindo para a dinâmica de movimento agora, vamos partir o início da prática, né? Suportes e resistências, né? São estruturas de preço ali, são todos os fundos formados no gráfico são suportes. Eles representam a região de preço onde os compradores estão atuando e dando origem a uma impulsão de alta. Como eu falei lá no que movimenta o mercado, naquela parte lá do nivelamento que eu falei agora há pouco. O que vai movimentar o mercado para alta? É compradores superando a força vendedora. Beleza? E o que vai forçar o mercado para baixo? São vendedores superando a força compradora. Aí você gera um movimento de baixa. E aí na região onde se desencadeou esse desequilíbrio, onde se originou esse movimento de alta ou de baixa, se for um movimento de alta, é categorizado como suporte. Se for resistência, se for de baixa, vai ser categorizado como resistência. Esse é o suporte. Olha aqui, ó. O preço bate aqui, sobe. Bate aqui, sobe. Bate aqui, sobe. Consumiu liquidez aqui, sobe. E aqui, ó, a mesma coisa, ó, a região aqui, ó, desce, bateu aqui, desce. Chegou próximo, desce. Chegou aqui, desce. Entendeu? Isso é suporte e resistência. Em todos os mercados que você for olhar, pode ser Forex, qualquer coisa, velho. Todo preço vai se formar, todo ativo, todo contrato, qualquer coisa, modalidade de investimento, de análise gráfica, o gráfico ele vai se movimentar dessa maneira aqui, formando suportes e resistências, formando topos e fundos. Troca de polaridade. O que é troca de polaridade? Nada mais é que a confirmação do rompimento de algum suporte e resistência. O mercado ele não vai ficar eternamente ali sendo segurado para baixo ou para cima. Como é que eu sei que uma linha dessa vai ser rompida? Como é que eu sei que o mercado vai trabalhar, vai continuar trabalhando acima dessa região depois que ela foi rompida? Eu preciso esperar a troca de polaridade, sabe? Então o suporte que foi rompido, ele deve ser testado como resistência depois de ser rompido. E a resistência rompida tem que ser retestada como suporte, exatamente. Beleza? Naturalmente, o rompimento do suporte e resistência é confirmado a partir da troca de polaridade. Portanto, você nunca vai operar rompimento de suporte e resistência. Você sempre vai esperar o preço voltar e fazer a troca de polaridade. A gente não trabalha rompimento dessas regiões, é troca de polaridade. Beleza? Você tem que levar em conta que 80% dos rompimentos de suportes e resistências relevantes são falsos. Beleza? Então, nem sempre um rompimento quer dizer que vai se manter trabalhando ali, vai romper, vai trabalhar acima. Por exemplo, se for uma resistência. Rompeu ali a resistência, o preço vai continuar trabalhando ali acima. Você só vai saber quando ele romper essa resistência, voltar nela aqui, e a partir desse toque nela quando rompeu, ela tem que jogar para cima. Ela tem que ser o quê? Um suporte, um formador de fundo. Ou aqui, ó. Aqui a gente consegue observar, ó. Aqui o gráfico formou 1, 2, 3 fundos. Jogou para cima 3 vezes. Aqui o mercado rompeu, ó. Rompeu essa região.
E aí trocou polaridade, jogou para cá uma vez, jogou para cá outra, troca de polaridade. O que segurou para cima está segurando para baixo. Então a partir de agora, resistência. Show? O que era um suporte vira resistência. Mesma coisa aqui, ó, segurando para cima, ó, consecutivas vezes, ó, essa região. O mercado bate nela de novo aqui, ó. O que acontece? Joga para baixo. Houve o que? Troca de polaridade. Entendeu? É assim que funciona. Essa região aqui, ó, deu um porradão para baixo, ó, um movimento esticadão, ó. O que acontece? O que quer dizer isso aqui, ó? Desequilíbrio, muita venda, muita força, muita liquidez, beleza? Essa região aqui que deu um porradão para baixo, a partir do momento que ela foi rompida, o que confirma o rompimento dela, ó? Ela ser testada como essa região que segurou para baixo, deu um porradão para baixo, rompeu ela. A partir de agora, o que é isso aqui, ó? Troca de polaridade. O que acontece? Trabalha acima e vai trabalhando, vai segurando. Não deixa passar para baixo dela de novo, ó. Ó como é que a troca de polaridade continua trabalhando, entendeu? Então essa é a propriedade da troca de polaridade. Todo rompimento de suporte e resistência só será confirmado após a troca de polaridade. Mercado em lateralidade. O mercado em lateralidade apresenta topos e fundos irregulares, sustentados por um suporte e resistência principal. O ideal é identificarmos a formação de uma lateralidade o mais rápido possível e buscar entender o contexto macro em que ela se encontra e atuar em favor dele. As operações nunca acontecem no meio da lateralidade, sempre na extremidade mais alinhada com o contexto macro. Beleza? Então o que acontece? O mercado lateral. Como é que eu vou identificar um mercado lateral? A partir do momento que eu vejo duas extremidades no mesmo lugar, eu já sei que eu já faço já vejo qual foi. Por exemplo, se ele segurou aqui, ó. Nesse exemplo, ele segurou primeiro aqui, ó, uma vez, veio cá para baixo e aqui ele segurou de novo. Se ele fez isso aqui, eu já traço, ó, a resistência que segurou duas vezes, né? A primeira região que segurar duas vezes eu já traço, eu já pego a última aqui, ó, que foi formada. Vai ter só isso aqui, ó, de informação. Ó, o preço vem aqui, bateu aqui embaixo, subiu. Aqui eu já vou marcar essa resistência principal. Por quê? Ele já, ó, já tá jogando para baixo de novo. Entendeu? Já tô vendo que ele tá jogando para baixo nessa mesma região. E aí eu vou traçar essa aqui, ó, vou buscar o último suporte relevante, que é onde ele pode ficar encaixotado, né? Porque que acontece? As tendências, elas têm características, e quando você tem duas extremidades sendo formadas no mesmo lugar, isso é característica no mesmo lugar não, na mesma região de preço, né? Isso é uma característica da lateralidade. E quanto mais rápido você identifica essa lateralidade e trabalha certo ela, entendeu? Isso evita bastante dano. Isso é uma das maiores dificuldades de qualquer trader, velho. É identificar a lateralidade e saber operar ela. Mas além da estrutura de preço e os suportes e resistências, no decorrer da mentoria eu vou passar outras ferramentas que vai facilitar ainda mais a gente identificar e trabalhar essas regiões direito, ou não trabalhar, se for o caso. Beleza? Bora, filho. Mercado em tendência. O mercado em tendência apresentará dinâmica de impulsões e correções. Na tendência de alta, vai ser impulsão de alta e correção de baixa. A gente vai buscar atuar nas regiões de fundo. Na alta, a gente quer atuar no fundo. Por quê? Se ele faz impulsão e correção, a impulsão é de baixa, certo? Ou na tendência de alta, né? A impulsão é de alta e a correção é de baixa. Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aliás, no próximo slide vai estar exemplificado direitinho. Aqui, ó, um exemplo na tendência de baixa. Eu tenho impulsão de baixa, correção de alta. Eu vou querer entrar na venda aqui, ó. Vou entrar na compra aqui? Não vou. Por quê? Porque eu tenho um movimento forte de baixa e eu vou operar querendo adivinhar quando ele vai cansar de cair. Por isso que a gente não opera isso aqui, ó. Eu não fico querendo caçar fundo numa tendência de baixa, nem querendo caçar topo numa tendência de alta. Por quê? Isso é operar querendo adivinhar quando o mercado vai parar de subir, quando ele vai cansar de descer, entendeu? O que você tem que identificar é a tendência vigente. E aí você tem que, pô, beleza, identifiquei que tá rolando uma tendência de baixa. Qual que é a probabilidade de maior sucesso em uma entrada seguindo a tendência? É você tentar operar numa compra, numa tendência de baixa.
Você sabe que a compra é correção na tendência de baixa. É impulsão de baixa, correção de alta. Você vai tentar comprar na tendência de baixa? Não é o caso. É o caso você esperar o quê? Essa correção acabar. E aí você atua no topo, na venda você vai atuar no topo. Porque o topo é a possibilidade de estender mais uma impulsão. Se a tendência é de baixa, ela vai andar em impulsão de baixa. E a gente não quer pegar pernada de correção. A gente quer pegar pernada de impulsão. Sabe? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E toda tendência ela vai acontecer até que haja um sinal de reversão, representado por uma quebra de estrutura. Show? O que é a estrutura de preço? Antes da gente partir para a quebra de estrutura. Como eu falei, ó, estrutura de alta, topos e fundos que vão subindo. Olha os fundos, ó, vai subindo fundo, fundo acima, fundo acima, fundo acima. Topo acima, topo acima, topo acima. Isso é a característica de uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, cada vez mais altos. Qual que é a característica da estrutura de baixa? Topos e fundos descendentes, cada vez mais baixos. Beleza? Então, aí, ó, representados fundos cada vez mais baixos, topos cada vez mais baixos também. E a lateralidade, topos e fundos irregulares sustentados por uma resistência principal e um suporte principal. A gente viu que começou a fazer uns topos e fundos que não tá descaracterizando a tendência toda hora. Já elimina essa região aqui. Ó. Você não vai operar aqui. Você não vai operar em meio de lateralidade nunca. Você sempre vai operar nas extremidades. O bagulho é identificar a lateralidade rápido e trabalhar as extremidades sempre. E aí, essas estruturas vão acontecer até que ocorra a quebra de estrutura. O que é a quebra de estrutura? Se eu estou numa estrutura de baixa e eu tenho aqui, ó, topos e fundos que vão caindo, descendentes. O que vai mudar a característica dessa tendência? Se eu tiver um mercado que ele... São duas coisas que ele vai fazer. Não importa onde, a ordem. Ele vai romper o último topo numa tendência de baixa, né? Quebra de estrutura de baixa. Estrutura de baixa, topos e fundos descendentes, cada vez mais baixos. Se eu tenho a formação de um fundo mais alto, isso aqui já inicia a descaracterização da minha tendência. O que vai me confirmar essa mudança da tendência? É ele romper o último topo. A partir daqui, ele vai formar o quê? Um topo mais alto. Se ele romper a partir do momento que ele rompe esse último topo, eu já sei que o próximo topo que o gráfico vai formar vai ser mais alto, independente de onde seja. Então, a partir desse rompimento aqui, já é a confirmação dessa quebra de estrutura, beleza? E não importa a ordem. Se acontecer, pode acontecer primeiro a formação de um topo mais alto, ou pode acontecer primeiro o rompimento do último topo. Se acontecer primeiro o rompimento do último topo, que foi o segundo acontecimento aqui, né? Uma das representações, pode também ser desse jeito aqui. O mercado chegou numa região que os compradores já deram uma reação fodida, já deram uma impulsão de alta aí, já ocasionou impulsão de alta. E aí o que eu vou esperar? O gráfico formar um fundo mais alto. Eu vou esperar ele aqui, ó, nessa região, para pegar o que? Se ele já deu o primeiro sinal de uma quebra de estrutura, já mostrou intenção compradora aqui, eu vou esperar o que? Ele formar um fundo mais alto e tentar fazer a compra seguindo essa quebra de estrutura, beleza? Então eu só vou mudar, se eu estou vendo a estrutura de baixa no mercado, eu só vou mudar o meu ímpeto se é para compra, que vai ser para compra, no caso de eu observar alguma dessas duas aqui, beleza? Ou ele forma um fundo mais alto primeiro e depois rompe topo, ou ele rompe topo primeiro, depois forma um fundo mais alto. Essas são as quebras de estrutura de baixa. Na estrutura de alta, mesmo raciocínio. Qual que é a característica da estrutura de alta? São topos e fundos ascendentes, cada vez mais altos, beleza? E aí o que vai descaracterizar essa tendência de alta para mim? Ou ele vai formar um fundo mais baixo do que o fundo anterior, né? E em seguida vai romper o último fundo, confirmando a quebra de estrutura de alta, ou ele chega numa região onde os vendedores já dão uma carcada no preço, já joga ele lá embaixo, beleza? Já rompe primeiro o último fundo para depois fazer a formação de um topo mais baixo.
Então não importa a ordem, ele pode muito bem formar um topo mais baixo primeiro, mostrando o enfraquecimento da tendência, ou ela pode mostrar a reação muito forte, beleza? E aí forma a confirmação da quebra de tendência pelo topo mais baixo. Essas são as duas representações das quebras de estrutura e é importante demais que vocês consigam identificar isso aí no gráfico, beleza? O mercado tem três tendências. É a primária, que é a tendência macro. O que é a tendência macro? É a tendência de longo prazo. Você vai olhar o gráfico ali, pô, históricos anuais, semanais, beleza? Qualquer tempo gráfico acima de 60 minutos, para mim, já é tendência macro, beleza? Porque se você tira o zoom, você já consegue ver bem para trás já na série histórica. A tendência secundária, ela é o que? Ela é o nosso alvo principal, que é os gráficos de 60 minutos e 15 minutos, beleza? A gente vai buscar operações alinhadas com esses contextos, do 15 minutos e 60 minutos, que são excelentes para operações de day trade, que é operações não muito longas, operações ali de, pô, no máximo 3 horas, beleza? Não operação de você ficar ali full time, show? Então, geralmente acontece no operacional você fazer a entrada e surfar ela todo o pregão todo, tá ligado? Seu tempo todo de pregão você fica surfando na mesma entrada, só soltando parcial, adicionando posição, show? No dia bom é geralmente assim que acontece. E por último, a tendência micro, que será observada dos 5 minutos para baixo, beleza? E nessa tendência micro eu vou incluir também o gráfico de Renko, que é onde a gente vai entrar nos gatilhos com stop padrão, beleza? A gente vai olhar a secundária para saber o lado que a gente vai entrar, se é na compra ou na venda, ou se é para ficar quieto e não fazer nada, beleza? E na terciária, a gente vai entrar nos gatilhos validados que tem os stops padrão ali, beleza? No decorrer da mentoria vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Tipos de suporte e resistência. Tem o suporte e resistência de raiz, que é onde vai originar as quebras de estrutura. Então, onde aconteceu a quebra de estrutura, por exemplo, se eu estou ali na tendência de alta, e aí o preço, vamos passar para o pente, que eu vou mostrar aqui com mais clareza para vocês. Ó, se eu estou aqui no gráfico, meu preço está se movimentando desse jeitinho aqui, ó. Fazendo uma estruturazinha de alta lá dele. E aí chegou aqui, ele me deu um porradão para baixo, já rompendo o último fundo. E aí ele me forma um topo mais baixo e começa a fazer isso aqui, ó. Eu só vou, a partir daqui, eu já sei que esse cara aqui é um suporte e resistência de raiz. Eu não preciso esperar mais que isso, porque ele já me deu a quebra de tendência e já me deu a confirmação. Então, depois que eu tenho a confirmação da quebra de estrutura, eu já sei que aquilo ali é um suporte e resistência de raiz, beleza? E esse cara aqui é o que? Esse cara aqui é o suporte e resistência de quê? De impulsão, beleza? O que é o suporte e resistência de impulsão? Se eu tenho a quebra de estrutura de alta para uma baixa, a partir de agora, quais são as pernadas de impulsão? Não são pernadas de baixa? Onde se originam as pernadas de baixa? Na resistência de impulsão. Onde se originam as pernadas de alta? Nos suportes de impulsão, que vão jogar o preço para cima. É o que vai manter a tendência de alta. São suportes de impulsão e resistência de impulsão no caso da baixa. Beleza? Suporte de impulsão sempre é na alta, resistência de impulsão sempre é na baixa. Beleza? Ó, marca um fim de um processo corretivo. Então, se eu tenho aqui, ó, uma pernada de venda, corrigiu até aqui no suporte, na resistência de correção, de impulsão, aliás, né? Terminou a correção ali, ela vai desencadear uma nova pernada de impulsão. E essa aqui, esse é o nosso suporte de correção. É onde vai se originar a correção. A gente não vai operar isso aqui. Nem esse cara aqui, que é o suporte de correção, nem a resistência de correção, que é o caso da compra, né? Porque que esses movimentos vão fazer? Eles vão fazer pequenas correções. Eu simplesmente vou ter que adivinhar quando eles vão acontecer. Entendeu? Porque não dá para saber quando o mercado vai começar a corrigir.
tá ligado? Às vezes ele só faz um movimentinho ali e tal, e tipo, você vai simplesmente inventar aquilo ali. Agora, quando a correção acaba, dá para você deduzir. Você tem por base o movimento anterior, e aí você estipula com base nele onde que essa correção pode acabar. Beleza? Aí, ó, mais ou menos. Eu esqueci de passar para o pente quando eu estava explicando, ó. Mas, ó, isso aqui, ó, são suportes de impulsão. Isso aqui são resistências de impulsão. Suporte de impulsão é o que? É o que mantém a tendência de alta. É de onde saem as impulsões de alta na tendência de alta. A resistência de impulsão é de onde saem as impulsões de baixa na tendência de baixa. Então, o que a gente, em resumo, o que a gente vai operar aqui, ó? Se não ficou claro para você até agora. Nós vamos operar esses dois caras aqui só. Suporte de impulsão e suporte de resistência de raiz. Suporte de resistência de impulsão, suporte de resistência de raiz. Esse aqui nós não vamos operar. Sabe? A gente vai identificar a tendência. Identificou a tendência, a gente tem que pegar sempre a pernada de impulsão a favor dela. Nunca vai ficar adivinhando onde a correção começa. E aí tá aqui, ó, aplicação prática, resistência de impulsão na baixa, suporte de impulsão na alta. Bem bonitinho aí para vocês conseguirem identificar. Ó, a quebra de estrutura aqui, ó, como aconteceu, ó. Ó, a quebra de estrutura aqui, ó, tendência de baixa, quebrou a estrutura, ó, rompeu o último topo. Qual que é a confirmação, ó? Suporte de impulsão, fundo mais alto, tendência de alta, ó, impulsões de alta. E aí chegou na última extremidade aqui, ó, que você já tem que ficar na atividade, ó. O que aconteceu aqui, ó? Formação de topo mais baixo, descaracterizando a tendência de alta. E aí o que acontece aqui? Rompimento do último fundo, confirmação da quebra de estrutura. Show? Então essa é a dinâmica mais ou menos que movimenta o mercado. E aí existem linhas de suporte e resistência inclinadas que o mercado vai estar trabalhando. Tem as linhas de tendência de baixa, né, que vai levar em conta a mesma ideia. Se você tem um suporte, se você tem uma tendência de baixa, o que está sendo mais efetivo aí para você? É o suporte ou a resistência dessa tendência de baixa? É uma resistência, confere? É o que mantém o preço para baixo. Então o que segura uma tendência de baixa é uma resistência inclinada. Show? Uma LTB é uma resistência inclinada. E uma linha de tendência de alta é o que? É um suporte inclinado. É o que vai manter essa tendência indo para cima. Então, sempre que você for traçar, não confunda. Marcar uma linha de tendência de alta com a linha em cima do preço. Pô. Se a tendência é de alta, o que vai manter o preço é o suporte. Vai manter o preço jogando lá para cima. Show? Canais de alta e baixa. Aí nessa situação, que você vê aqui claramente que tem duas extremidades, suporte e resistência, segurando aqui na moral, aí você trabalha canais, beleza? Essa dinâmica também vai acontecer principalmente nas bandeiras, né? Quando o preço faz processos corretivos em formato de bandeira. Ele vai fazendo assim, corrigindo assim, para depois, no final do processo corretivo, em vez de ele continuar subindo, ele vai lá e despenca. Show? Esses são os canais de alta e de baixa, suportes e resistência inclinados. Lateralização ou consolidação. Podemos interpretar o movimento de lateralidade como o mercado juntando dinheiro para tomar uma direção. Lembra que eu falei que a lateralidade nada mais é quando a briga entre comprador e vendedor está na mesma intensidade? Os caras estão ali marretando o mercado e o mercado não sai do lugar, velho. Então, o que está acontecendo? Está entrando dinheiro, mas o preço não está movimentando, entendeu? Isso depois é o mercado juntando dinheiro, é porque geralmente depois de uma lateralidade, o mercado ele toma um rumo definido, ele alcança uma tendência forte, né?